Olá, turma do terceiro ano. Estamos na semana 3 do PET 3 de vocês e eu estou aqui para nós comentarmos as questões propostas para essa semana. Vou iniciar com uma frase de Drummond, porque nós vamos estudar um poema dele numa dessas questões. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Antes de tratarmos sobre as questões, vamos falar um pouquinho sobre a vida e obra de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Pertenceu à segunda geração do modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro foi um movimento artístico que surgiu oficialmente na Semana de Arte Moderna de 1922, estendendo-se até a segunda metade do século passado. Nessa semana, esse novo estilo foi apresentado e, logicamente, sofreu várias críticas. As pessoas não estavam acostumadas com essa nova maneira de se fazer arte, de se fazer literatura. Esse movimento tinha como características o rompimento com as formas tradicionais de expressão artística, a busca por uma expressão artística nacional e inovadora, e na literatura a valorização do cotidiano expresso em linguagem simples. Em resumo, gente, o modernismo defendia a liberdade de expressão. Então, os poetas não se sujeitavam a nenhuma regra. Dando continuidade, Drummond nasceu em 1902 na cidade de Itabira, interior de Minas. Na adolescência, estudou em colégios internos em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. Em 1928, ele faz uma publicação que impactou sua carreira. Ele publicou a poesia No Meio do Caminho, na Revista de Antropofagia de São Paulo. A obra foi criticada pela imprensa por conta da construção repetitiva e inusitada de suas estrofes. O trecho No Meio do Caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, ganhou repercussão e a poesia foi apontada até como forma de provocação na época. Ainda em 28, Drummond ingressa no serviço público como auxiliar de gabinete da Secretaria do Interior. Em 1930, publica o volume Alguma Poesia. Em 34, transferiu-se para o Rio e foi chefe de gabinete de Gustavo Capanema, ministro da Educação, até 1945. Em 42, publicou seu primeiro livro de prosa, Confissões de Minas. Entre os anos de 45 e 62, foi funcionário do Serviço Histórico e Artístico Nacional. Em 46, foi premiado pela Sociedade Felipe de Oliveira pelo conjunto de sua obra. Durante os anos 60 e 70, escreveu pelos jornais do Rio e dedicou-se à produção de crônicas e poesias. Em 67, em comemoração aos 40 anos do poema No Meio do Caminho, Drummond reúne grande parte do material publicado sobre si no volume Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema. O estilo poético de Drummond ficou caracterizado por observações do cotidiano, misturadas a traços de ironia, pessimismo e humor. Várias de suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, sendo também tradutor de autores como Balzac, Frederico Garcia Lorca e Molière. O poeta faleceu em 17 de agosto de 1987, no Rio, dias após a morte de sua única filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade. Bom, turma, agora nós vamos declamar o poema de Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E que pedra, hein, gente? Quantas vezes ele citou essa pedra no poema dele? Com certeza era uma pedra muito grande, alguma coisa que o atrapalhava bastante, alguma coisa que o incomodava, alguma coisa que o paralisava. Esse poema causou controvérsia. De um lado, os modernistas o reconheciam como uma manifestação significativa dos novos valores estéticos. Do outro, a opinião pública viu o poema como uma síntese
do desrespeito da nova geração de poetas em relação à boa literatura. Entretanto, é preciso uma leitura mais atenta para percebermos uma profunda reflexão sobre a existência. Infelizmente, o anedótico, que é tão perceptível, esconde o filosofar. No meio do caminho, evoca o primeiro canto de A Divina Comédia de Dante Alighieri. Esse segmento título insistente, reiterado na pequena composição de Drummond, é uma tradução literal das palavras iniciais do poema de Dante. Dante Alighieri, gente, foi um poeta italiano muito reconhecido. Dante narra: tendo perdido o caminho verdadeiro, achava-se embrenhado em selva escura. Recorda relutante, a experiência foi dolorosa, mas o bem que por fim alcançou-o animou-o a prosseguir. No meio do caminho apresenta-se como narrativa frustrada, A jornada não progride em direção ao bem. Os 3 versos iniciais e os 3 finais são inversamente simétricos, de sorte que o poema gira sobre si mesmo e se fecha. A Divina Comédia é um poema em espiral. Começa na selva escura e termina nos píncaros da luminosidade divina. Todos os obstáculos são transpostos. O percurso entre esses 2 extremos traça o aperfeiçoamento gradativo do homem. Então começa mal, mas ele tem um final feliz, E no meio do caminho é um poema circular. O executor perfaz continuamente o mesmo percurso. O movimento circular deixa irremissivelmente no princípio quem está a caminho. A pedra erige-se em símbolo de obstáculo intransponível. Então, o poema de Drummond é um poema pessimista, Ele não consegue resolver o problema, ele não consegue superar essa pedra. Sobre o poema, vêm as seguintes questões. Qual é o cenário que se propõe ao leitor do poema? O cenário seria o lugar onde se desenvolve o poema. Esse lugar seria um caminho a ser trilhado, interrompido ou impedido por uma pedra? Ou seria um impedimento real ao prosseguimento? Então pensem direitinho para que vocês possam responder. Letra B. Essa pedra no meio do caminho só não pode ser desânimo, entusiasmo, tristeza, fraqueza, problemas. Então você vai achar a alternativa em que a palavra não representa a pedra descrita por Drummond. Na letra C temos: quais são as pedras no meio do caminho da trajetória profissional das mulheres brasileiras? Quais são os possíveis problemas que as mulheres enfrentam no dia a dia de sua profissão? Intolerância, preconceito, apoio, oportunidades, reconhecimento, discriminação, parceria, silenciamento. Então vocês vão assinalar as alternativas que representam os problemas que elas enfrentam no dia a dia da sua carreira profissional. Agora nós vamos falar um pouquinho de Clarice Lispector, que foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, chamado de Geração de 45. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o Prêmio Graça Aranha. Nasceu dia 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia. Descendente de judeus, seus pais passaram os primeiros momentos de vida de Clarice fugindo da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa, entre 1918 e 1920. Diante disso, chega ao Brasil em 1921 e vive nas cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro, onde passaram algumas dificuldades financeiras. Desde pequena, Clarice estudou várias línguas e teve aulas de piano. Era boa aluna na escola e gostava de escrever poemas. Mais tarde, sua família vai viver no Rio de Janeiro. Em 1939, com 19 anos, ela entra na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil e começa a dedicar-se totalmente à sua grande paixão, que era a literatura. Fez cursos de antropologia e psicologia e em 1940 publica seu primeiro conto, intitulado Triunfo. Após a morte de seu pai, em 40, Clarice começa sua carreira como jornalista. Nos anos seguintes, trabalha como redatora e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. Em 1943, ela casa-se
com o diplomata Mauri Gurgel Valente, com quem tem 2 filhos. Seu primogênito Pedro foi diagnosticado com esquizofrenia e seu segundo filho Paulo foi afilhado do escritor Érico Veríssimo. Devido à profissão de seu marido, Clarice viveu em muitos países do mundo, desde Itália, Inglaterra, Suíça e Estados Unidos. O relacionamento durou até 1959, quando resolveram se separar. Clarice retorna ao Rio com seus filhos após a separação. A escritora foi naturalizada brasileira e se declarava pernambucana. Seu nome, Clarice, foi uma das formas que seu pai encontrou de esconder toda a sua família quando chegaram ao Brasil. Clarice faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, véspera do seu aniversário de 57 anos, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de câncer de ovário. Curiosidades sobre a vida dela. Clarice se apaixonou por quem viria a ser seu grande amigo confidente, o escritor Lúcio Cardoso. Mas não ficaram juntos porque Lúcio era homossexual. Um episódio marcante de sua vida foi o incêndio que ocorreu em sua casa em 1966, provocado por um cigarro. Como consequência, ficou hospitalizada durante meses e quase teve de amputar a sua mão. Conhecida como uma das melhores escritoras brasileiras, ela escreveu romances, contos, crônicas e literatura infantil. A seguir, nós temos um trecho do livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Então ela fala sobre a perda de alguma coisa. Ela perdeu uma coisa que para ela era essencial, mas deixou de ser. E ao mesmo tempo, mesmo quando era essencial, não cumpria sua função. Ela diz que essa terceira perna a impossibilitava de andar, mas que fazia dela um tripé estável. Ou seja, ela tinha uma coisa que não ajudava muito, mas ela se acostumou a possuir essa coisa. E aí vem a questão, a partir da leitura do trecho do romance A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, faça uma reflexão a respeito das mudanças impostas pela pandemia de Covid-19 na vida da população. Então vocês viram que mudou muita coisa, né, gente? Nós todos temos de usar máscaras, nós temos de evitar contato com as pessoas, nós temos de evitar aglomerações. E esse isolamento social, o que causou nas pessoas? De que forma está mexendo com o psicológico das pessoas? Então vocês vão falar um pouquinho sobre essa realidade que nós estamos vivendo. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido as questões. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou pelo grupo da sala. Vamos encerrando então com um pensamento de Drummond e um pensamento de Clarice Lispector. Vejam, a de Drummond é mais conhecida, né? Sempre, em final de ano, nós vemos essa mensagem. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. E agora um pensamento de Clarice, né? Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus.